Olá, sejam bem-vindos para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje trouxemos do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, palavras de Jesus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E vamos falar hoje sobre o amor à justiça. Então, vejamos por que Jesus fez essa advertência, né? Nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque a entrada no reino dos céus, que o reino dos céus está dentro de nós, não é? Mas ela só é concedida àqueles que cumprem a lei de Deus, segundo os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque viemos nessa vida para obedecermos às leis de Deus, não é? Com um propósito, com uma finalidade de progredirmos, de melhorarmos. E como melhoramos se não cumprirmos as leis de Deus, não é? Então, os atos, as palavras de devoção, as expressões bonitas, sem sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, nada valem aos olhos de Deus. A Ele interessa o que está no nosso íntimo. Ele nos conhece muito bem e sabe o que tem de bom e de ruim dentro do nosso íntimo. Então, Ele sempre espera que façamos o quê? O nosso melhor, é claro, não é? Então, seguir os ensinamentos de Jesus é ter o coração aberto, cheio de amor, é ter como oração aquilo que vem no nosso coração. Prestar um socorro a alguém que esteja necessitando, seja com o físico, ou com atos, ou com palavras, não é? Quando é só exterior, quer dizer, da boca para fora, sentimos que não partiu do nosso coração. E Ele sabe disso, não é? Então, é somente um ato para nos aparecer, nos fazermos de bom, não é? Mas esses ensinamentos só serão absorvidos inteiramente quando aplicarmos através do quê? Dos nossos atos, palavras e praticarmos no nosso íntimo, modificarmos o nosso íntimo. Na nossa vida, nós somos sempre tentados a fazer algo. Às vezes, coisas boas ou não é? Mas por que será que a tentação existe? Quando eu estou no firme propósito de querer me melhorar, lá vem a tentação. Aquele bichinho teimoso que muitas vezes vence dentro de nós. Quando nós não estamos lá perseverando, atentos, vence, não é? E por que existe a tentação? Para nos pôr à prova, para nos testar. Mas vejamos, ela não é tão ruim assim, porque ela nos faz ver a nós mesmos como nós somos e como estamos. Como está a nossa vontade de realmente melhorar, não é? Então vejamos o teste do dinheiro. Um exemplo bem simples, não é? Quando ele nos sugere uma vida de prazeres, de glamour, de riquezas, de felicidade, e não lhe pomos um freio, o que acontece? Caímos em tentação, não é? E o dinheiro, deixando bem claro que o dinheiro não traz a felicidade. A felicidade nós conquistamos, é completamente diferente e não tem nada a ver com o dinheiro, né? Mas se o mal não nos visitasse, como saberíamos fazer a distinção do certo e do errado? E como aprenderíamos a resistir a esses impulsos e saber incorporar o bem na nossa alma, não é? Então, trouxemos um exemplo muito simples. Uma garota, 12, 13 anos, né, foi ao supermercado para a mãe. Lá chegando, viu um chiclete fora da embalagem. Caiu na tentação e pegou aquele chiclete.
e pôs no bolso da calça para sair do mercado. Mas no caminho da casa, né, do supermercado até a casa, aquele chiclete lhe queimava a pele dentro do bolso. Tamanha era a culpa, era o remorso que estava carregando pelo ato cometido. Então, o que ela fez? Voltou ao supermercado e devolveu o chiclete, e a sua alma ficou aliviada, em paz. Aquela queimação desapareceu, aquele remorso sumiu, não é? Mas aprendeu a lição, nunca mais cometeu tal erro. Então veja como é importante também sermos alicerçados nos ensinamentos de Jesus. Porque era uma garota apenas, né? O exemplo que trouxemos, uma garota apenas. Mas com os exemplos do Evangelho alicerçados em sua alma, não cometeu o erro. Né? Caiu em tentação, sim, mas não cometeu o erro. No final da prece do Pai Nosso, pedimos: não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Né? Significa que não pedimos a Jesus o afastamento das provas, não, a tentação, pelo contrário, né? Mas que Ele nos dê forças para sairmos vitoriosos dos testes pelos quais estamos passando, como o exemplo da garotinha que eu dei. As tentações pelas quais passamos são assim uma espécie de exame para ver como estamos na nossa evolução. Né? Como os ensinamentos de Jesus já estão alicerçados dentro de nós. As tentações são proveitosas a nosso adiantamento espiritual. Se não fossem, Deus não as teria permitido. E o Espiritismo nos faz compreender melhor o mecanismo de muitas tentações que nos visitam e como vencê-las. Ele nos ensina que pensamento é vibração, através do qual nos pomos em sintonia com os planos da espiritualidade, sendo que esse pensamento ele pode ser bom ou ruim. Tudo vai depender do quê? De nós mesmos. Se bom, pensamentos e sentimentos, as sintonias são boas, elevadas, atraímos espíritos elevados que podem nos dar uma vida orientada, tranquila, feliz, repleta de realizações. Se ruim, pensamentos e sentimentos impuros, negativos, não é? Deprimentes, atraímos espíritos menos evoluídos, que estão na mesma sintonia que nós, e aí vai nos entristecer, nos levar a muitas vezes a depressões, a todo tipo de negatividade. Não é? Por isso Jesus recomendou: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Né? Porque se não orarmos, não vigiarmos os nossos pensamentos e sentimentos, caímos em tentação fácil, como o exemplo da garotinha que eu dei, né? Um exemplo simples, mas muito prático. Então é importante mantermos sempre o nosso pensamento elevado, sempre positivo, alegre, otimista, determinante, pois assim, naturalmente, esses espíritos se afastam, né? Os espíritos com negatividade se afastam, pois não tem graça ficar junto de quem é positivo e só pensa em coisas boas, não vai fazer aquilo que ele quer, não é? Então, sem a tentação, impossível cumprirmos a nossa tarefa e um dia chegarmos ao reino de Deus. Né? Que o reino de Deus, repito, está dentro de nós, mas para o merecermos realmente, necessitamos passar por tudo isso. Né? Então, que Jesus, com a sua infinita misericórdia, se estenda a nós, nos iluminando, nos protegendo na nossa jornada.
e que possamos trabalhar o nosso pensamento e os nossos sentimentos cada vez mais, para não nos entristecermos e para não atrairmos espíritos na mesma sintonia. Que sejamos alegres, otimistas, de bem com a vida, porque assim atraímos espíritos na mesma proporção. E isso só vai nos fazer muito bem, não é? Então, que Jesus nos abençoe e abençoe toda a nossa família. Muita paz.